Olá a todos e a todas. Então vamos continuar aí os nossos projetos utilizando o ESP32 com programação em sistema operacional FreeRTOS. Nesta aula nós iremos falar do exemplo 10 das mensagens utilizando fila. Então nós iremos incluir mensagens em uma fila e nós iremos analisar quantos espaços estão disponíveis nessa fila e quantas mensagens estão dentro dessa nossa fila para que quando a gente for fazer as tarefas utilizarem essa fila para enviar ou receber mensagens, ela saiba se tem espaço para ela poder colocar mais mensagens, ou se essa fila está vazia, ou se essa fila está totalmente cheia. Então, inicialmente, lembrando, arquivo preferências, incluam aqui a URL da nossa placa, para quem não tem a placa instalada ainda, venham em placa, gerenciador de placas, e incluam a placa ESP32 para o dispositivo ser reconhecido no seu computador, e aí venham na configuração aqui em placa e coloquem ESP32 Dev Module. Na sequência, retornando em ferramentas, porta COM3, aí você terá aí no seu computador uma porta reconhecida USB, no meu caso é a COM3. Então, feito isso, podem abrir o exemplo 10, verificar e fazer o carregamento, que já foi feito aqui, tudo corretamente no projeto que eu estou apresentando. Então, esse exemplo que eu estou demonstrando aqui, ele visa plotar na tela quantas mensagens que tem numa determinada fila, quantos espaços vazios tem numa determinada fila e qual que é o elemento que foi retornado naquela fila. Então, nós vamos criar uma fila com 5 espaços, vamos incluir os elementos nessa nossa fila, e aí a gente vai começar a verificar quantos espaços vazios tem. A gente incluiu em cada um dos 5 elementos informação. Então, a gente incluiu o número 0 na primeira posição, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Nesse primeiro momento, quantos espaços vazios tem? Nenhum, né? Então, teremos 0 espaços vazios. Quantos espaços ocupados nós temos? 5, ou seja, todos os espaços estão ocupados. E aí, quando a gente começar a recuperar essas informações, a gente retira o primeiro elemento. Qual que é o primeiro elemento que a gente retirou? O 0, que foi o que a gente colocou por primeiro. Se assim for a programação que você fez, né? Como fila, por exemplo. Retirou o primeiro elemento, retirou o número 0. Ele vai escrever número 0. Agora, quantos elementos estão livres, disponíveis nessa nossa fila? Nós temos um elemento disponível, que ele foi retirado. E quantos espaços estão ocupados? 4. E aí vamos fazer novamente. Retira o segundo elemento. Qual que é o valor que foi retornado? O valor retornado foi 1. Porque a gente colocou 0, 1, 2, 3, 4. Então, qual que era o valor aqui? 0, 1. Então, esse é o valor 1 que a gente retira. E aí, quantas posições tem vazias agora? 2. Quantas estão ocupadas? 3. E assim por diante. Para a próxima, verificando que tem 3 vazias e 2 ocupadas. Para a próxima, 4 vazias e 1 ocupada. E por fim, todas desocupadas, todas as 5 desocupadas e nenhuma ocupada. Então, iniciando aqui o identificador, o QHandle fila, demos um nome fila para o identificador do tipo QHandle, que é para nós criarmos a nossa fila. No nosso void setup aqui, bem simples, nós então inicializamos a nossa comunicação serial em 115.200 bits por segundo, sempre lembrando em configurar aqui também 115.200 no monitor serial. E aí nós criamos então a nossa fila. Notem que xQCreate, a gente está criando então a nossa fila com a quantidade de posições iguais a 5 e o tamanho de cada um desses elementos é o tamanho dos inteiros. Então ele aceita um número inteiro qualquer. Aí nós verificamos se ocorreu algum erro na criação dessa nossa fila. Se não ocorreu, ele passa direto por esse if, tá? Notem aqui, então, que nós temos 5 elementos, tá? Nós temos 5 espaços para incluir elementos dentro dessa nossa fila. Aí a gente vai começar o nosso void loop. Então, ele primeiro verifica se a nossa fila está vazia e ele retorna. Isso aqui também não é obrigatório. E aí ele vai escrever nova interação, tá? No caso aqui, essa fila ela acaba não inexistindo, né? Então, como ela existe, ele vai sempre fazer as interações novas. Então, ele vai pôr o valor de 0 a 4 na fila nesse primeiro for. Então, vejam, contador I vai de 0 a 5, então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar no 4, no 0, 1, 2, 3, 4, ele vai sair, porque é menor que 5, né? Então, ele vai jogar xQSend, ele está enviando para quem? Para a fila, com o nome fila, quem? O valor de I, que vai de 0 a 4. Tá? E caso ele não consiga incluir, ele não vai esperar tempo nenhum. Ele não conseguiu, simplesmente ele vai embora aqui. Ele vai para a próxima interação, tá? Aqui a gente criou então uma outra variável inteira chamada elemento que agora a gente vai retirar. Então a gente
estava com 5 espaços vazios e colocou 0, 1, 2, 3, 4. Ok, populamos a nossa fila. Agora vamos retirar os elementos, mas cada vez que a gente retirar um elemento, a gente vai verificar como é que está a situação da fila. Ela está toda preenchida ou ela tem espaço vago? Então a gente vai verificar como que está as vagas, né, dentro dessa nossa fila. Para isso a gente faz o for aqui, então ele é bem grandinho esse for, ó. O que ele vai fazer exatamente é o seguinte, vai fazer a contagem novamente de 0 a 5, né, então de 0 a 4, vai pegar todas as interações, a cada 1 segundo ele vai fazer isso e ele vai escrever o quê? Primeiro o elemento que ele retira, então ele vai lá, execute receive, ou seja, ele vai pegar o primeiro elemento, o que está mais prioritário nessa nossa fila. Da onde? De qual fila? Qual que é o nome dessa fila? É fila, a gente criou essa fila com esse nome. Você poderia pôr qualquer outra coisa, por exemplo, mensagem da tarefa 1, mensagem da tarefa 2, por exemplo. E aí ele vai jogar no endereço elemento, que é essa variável inteira que a gente acabou de criar aqui. Então, o endereço dessa nossa variável. Se ele não conseguir retirar, se, por exemplo, tiver vazio a nossa fila, ele simplesmente não vai ficar guardando, ele vai fazer tudo que ele tem para fazer depois de novo e quando ele vier nessa linha de código, ele tenta executar. Isso daqui, caso você coloque aquele port max delay, ele vai ficar aguardando até ter alguma informação, então ele vai ficar travado nessa linha. Colocando 0, ele não fica travado nessa linha, ele vai fazer as outras coisas, depois ele retorna e vê se tem alguma coisa aí nessa sua fila. Tudo isso ajuda você a escolher se depende ou não o teu projeto na hora de você fazer a determinação, se você quer que o teu código fique travado aí ou não, por exemplo, para fazer uma sincronização de uma troca de mensagens entre tarefas. Ah, essa tarefa só pode fazer alguma coisa quando a outra tarefa enviar uma informação. Então, quando a outra tarefa termina uma determinada atividade e escreve nessa sua fila, essa daí já vai estar prontinha esperando essa informação chegar. Ele pega essa informação e executa. Por exemplo, uma tarefa que fica lendo informação de luminosidade de uma lâmpada. E a outra tarefa que vai pegar essa informação de luminosidade e escrever no monitor serial. Você concorda que não tem por que ele escrever uma intensidade luminosa se essa informação não existe? Então ele precisa primeiro ter essa informação para daí escrever. Então não faz sentido ele ficar escrevendo 0000, sendo que na verdade ele tem que aguardar ainda uma das tarefas, fazer a leitura, atualizar esse valor na fila para daí ele ir lá e retirar e apresentar esse valor. Ah, e se essa leitura é muito mais rápida do que a velocidade de escrita, daqui a pouco a fila enche. Quando a fila enche, pode ser que essa tarefa aqui tenha que aguardar liberar espaço na fila, ou seja, quem está escrevendo conseguir escrever, tirar um elemento da fila para ele incluir um novo elemento na fila e assim por diante. Então isso ajuda muito na sincronização das suas tarefas. É muito importante trabalhar com comunicação entre as suas tarefas. Então aqui nesse caso ele vai receber o elemento que está por primeiro na sua fila e ele vai então, se ele não quiser aguardar, ele simplesmente passa direto. E aí nós fazemos então 3 análises aqui. A primeira delas, verifica quantas mensagens estão disponíveis na fila, ou seja, quantos espaços vazios tem, né? Então, no caso, não tem nenhum. Então, as mensagens na fila, como que você faz aqui, ó? Execute messages waiting. Então, quantas mensagens estão ali dentro dessa nossa fila? Quantas mensagens estão ali dentro da nossa fila? No caso, tem 5. A primeira mensagem se chama 0, a segunda mensagem se chama 1, 2, 3 e 4. É o que tem no conteúdo de cada uma dessas mensagens. Então, ele vai retornar quantas mensagens estão aguardando. Por isso que é messages waiting, tá? De quem? De qual fila? Fila chamada fila. E aí, depois, retorna quantos espaços vazios tem na fila. Então, execute spaces available, ou seja, espaços disponíveis dentro dessa nossa fila. E vai jogar para a nossa variável vazios, tá? E aí ele vai imprimir essas informações. Ele vai imprimir quantas mensagens estão esperando na fila, quantos espaços vazios tem na fila e o elemento que ele acabou de retirar. Então é isso que a gente vai estar enxergando aqui. Quando ele termina, ele reinicia esse ciclo, ele enche com 5 elementos, ele coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois ele vem retirando um por um e analisando a situação atual da nossa fila, tá? Então vamos iniciar aqui. Vamos ver uma interação completa. Ó, ele vai reiniciar agora, reiniciou, nova interação. Então, ele analisa aqui na sequência, acabou. Isso, finalizou. Então, eu vou pausar aqui e vou ver nessa nossa última interação. Nova interação, quando ele reinicia esse ciclo, mensagens esperando na fila, 4. Por quê? Porque ele foi lá e já retirou a primeira. Quantos espaços vazios tem? Você tem um espaço vazio e você tem 4 mensagens esperando na fila. E qual é o elemento que ele acabou de retirar?
Ele retirou o primeiro elemento, que era o 0. O próximo é o 1, o depois o 2, depois o 3, depois o 4. Notem que os elementos vão nessa sequência. Primeiro é o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3 e por fim o 4. E aí ele acaba a interação e começa de novo. Vamos reparar agora, então, quantidade de espaços, quantas mensagens tem na fila. Tinha 5, mas ele já tira logo de cara uma. Então, começa com 4 mensagens esperando na fila, depois 3 mensagens, depois 2, depois uma, e aí, por fim, 0. Ou seja, ele retirou todas. E quantos espaços vazios nós temos? Como ele já tirou logo de cara aqui 1, que é o próprio elemento 0, então ele diz, tem um espaço vazio. Depois tem 2 espaços vazios, quando ele retira o próximo elemento. Depois tem 3 espaços vazios, e aí por fim tem 4 e toda a fila está disponível para ele poder colocar informações. Então basicamente é isso que faz essa inclusão e retirada. Com isso você consegue fazer com que as suas tarefas, antes de ficar incluindo e retirando mensagens de dentro de uma fila, ela consiga fazer uma análise prévia, se ela pode, se ela deve colocar, ou se ela for tentar colocar, se vai ter espaço ou não, e aí talvez ela pode esperar um tempo para incluir, ou nem esperar, simplesmente, não tem espaço na fila, então nem vou tentar colocar. Então, coisas desse gênero vocês podem estar programando aí nos projetos de vocês.